pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre os top plugins para se utilizar com a ferramenta Gup. E dessa vez o plugin que eu vou mostrar para vocês passo a passo como utilizar é um plugin chamado Gup Load Plugins. Qual que é o principal objetivo aí desse plugin? Nos vídeos anteriores aí da série, tanto da série de Gup que eu mostrei para vocês, guia definitivo, como dessa série agora de plugins, quando você entrava lá no seu arquivo Gup File JS, para cada plugin que você precisava utilizar, você tinha que, além de instalar, você tinha que fazer a referência ao plugin dentro do arquivo Gup File. Utilizando esse Gup Load Plugins, você só vai precisar fazer a instalação dos plugins, tá? A parte de referência ele vai fazer de forma automática, lendo o arquivo package.json ou qualquer outro arquivo de configuração que você tenha no seu projeto, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui nós vamos entrar aqui no nosso projeto, tá? Eu tenho meu arquivo gupfile.js vazio. O projeto que eu vou utilizar é o projeto que eu já venho utilizando em todas as séries aí do Gup, desde a primeira série até essa série sobre top plugins. Lembrando que se vocês não viram a série anterior e nem essa série, os primeiros vídeos sobre os plugins que eu acabei mencionando, eles estão disponíveis lá no meu canal, no meu blog, vale a pena aí vocês darem uma verificada. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o nosso plugin Gup Load Plugins. Então, para isso a gente vai entrar aqui no nosso prompt, entrar no diretório aqui do projeto e digitar npm install save dev Gup Load Plugins. Então aqui a gente vai fazer a instalação do Gup Load Plugins e dentro do meu arquivo gupfile.js eu vou ter que fazer referência apenas à própria ferramenta Gup e referência a esse plugin Gup Load Plugins. Os demais plugins eu não vou precisar fazer referência nesse arquivo gupfile.js porque o plugin gupfile, Gup Load Plugins, ele vai se basear na leitura do arquivo de configuração para capturar todos os plugins que a gente vai utilizar no projeto. Então aqui ele terminou de fazer a instalação, a gente vai entrar aqui no nosso projeto em gupfile.js. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável aqui chamada gup e fazer referência ao a nossa ferramenta Gup, tá? Na sequência a gente vai criar uma outra variável chamada load plugins. Aí você pode colocar o nome que você quiser, tá? Nas variáveis, fica a seu critério. E aqui você vai fazer referência ao Gup Load Plugins. Eu vou incluir aqui também algumas variáveis aí que eu vou utilizar ao longo do projeto, que é uma variável chamada folder. E ela vai ter duas propriedades. Vai ter a propriedade src e a propriedade build, que vão ser os diretórios aí de origem, né, do meu projeto e do destino aí na pastinha que seria a pastinha de build. Bom, então aqui eu criei a minha variável, eu criei o load plugins. O load plugins, quando você faz o require dele, como é que você vai utilizar? Basicamente, aqui depois que você fez a referência, você basta apenas colocar aqui, abre e fecha parênteses, tá? Que automaticamente ele já vai funcionar. Esse plugin, Gup Load Plugins, ele possui uma série de configurações que eu vou mostrar daqui a pouquinho passo a passo para vocês. E quando você for trabalhar com as configurações, você vai colocar as configurações aqui dentro, tá? Entre a abertura do parênteses e o fechamento do parênteses. Bom, feito isso com o Gup Load Plugins, eu vou criar uma tarefa aqui só de exemplo para a gente mostrar como é que ele vai funcionar. Então eu vou criar uma task aqui. A task que eu vou criar é uma task de CSS Lint.
que eu já publiquei aí um vídeo sobre isso, eu acredito que uma semana atrás. E como que eu vou chamar esse plugin? Como vocês podem ver, eu não estou fazendo a referência a esse plugin CSS Lint no meu arquivo Gup File, tá? Por que isso? Porque o que vai acontecer? O Gup Load Plugins, ele vai se basear aqui no meu arquivo pack.json em todos os plugins que existem aqui dentro. Tá? Eu vou mostrar para vocês em mais detalhes quando for trabalhar com as configurações e mostrar as configurações. Mas basicamente ele vai pegar todos esses GUP que tem aqui, ó, tá? Então, GUP Clear, CSS Lint, CSS Lint Report, HTML Hint. Então aqui eu procurei deixar só os plugins que eu vou utilizar nesse projeto. Então, como eu estou trabalhando lá com CSS Lint, então ele vai fazer a carga em tempo de execução desse plugin aqui, GUP CSS Lint. E como que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele basicamente tirando esse trecho aqui, GUP traço, e chamando só essa parte aqui. Então, como vocês podem ver aqui no GUP File, eu vou então chamar essa variável aqui, sempre, né, o load plugins. Então aqui eu vou chamar load plugins, ponto, o nome do meu plugin lá que o load plugins carregou, que é CSS Lint, sem lá a parte de gulp traço, tá? Que eu vou mostrar para vocês depois, como eu disse, como fazer. Aí eu vou chamar um add formatter, CSS Lint stylish, ponto e vírgula. Aqui eu vou copiar o trecho de código que eu já havia criado para a gente agilizar aí o processo do vídeo, tá? Então eu vou colar aqui o restante do trecho do minha tarefa de CSS Lint. Vou remover aqui o que não interessa. Então para mim aqui o que não interessa é toda essa parte aqui, eu não vou utilizar. Não vou utilizar essa parte comentada. Então o que eu vou fazer aqui é chamar o Gup Source para o meu diretório aqui, onde eu tenho os meus arquivos CSS, que vão fazer parte da validação do CSS. Aqui o pipe, e aqui eu chamo o load plugins, né, que é o que faz referência aqui ao meu plugin de load, ponto, o nome do meu plugin, CSS Lint, que é aquele que existe lá dentro do package.json. Eu não estou fazendo, como eu disse, referência aqui mais a ele, tá? Então vai reduzir um grande tempo aí de quem desenvolve, tem que ficar fazendo referência a todos os plugins que vai precisar utilizar. Na sequência, eu vou chamar novamente load plugins, ponto, o report do CSS Lint, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vou criar uma tarefa, que é uma tarefa padrão, que vai ser chamada aí, então gup.task novamente, run. E aqui eu vou chamar o CSS Lint, ponto e vírgula, vou salvar. Vamos ver se ele vai rodar aí pela primeira vez. Então o comando que eu vou digitar aqui para ele rodar o meu gup vai ser npm run build. Então, deu um erro aqui, vamos identificar o porquê do erro. Né? Então a gente vai ver aqui, o add formatter ele está dizendo que é indefinido. Vamos ver o que pode estar acontecendo. CSS Lint, add, ele está escrito errado aqui. Formatter, vamos salvar o arquivo e rodar novamente. Erro novamente, vamos ver se tem qual o erro adicional. Ele continua dizendo aqui que o add formatter está indefinido. Avaliando o erro novamente aqui, o que a gente pode notar é que eu havia colocado o nome do meu plugin aqui com L maiúsculo, tá? Na verdade, ele tem que estar com minúsculo. Vou salvar o arquivo gupfile.js, rodar novamente a ferramenta gup. E olha só, automaticamente ele rodou lá a minha tarefa de CSS Lint e ele fez a carga automática lá do meu, desculpa, a carga não, mas ele fez a referência automática ao meu plugin CSS Lint, tá? Sempre eu precisar fazer a definição dele aqui dentro do meu arquivo gupfile.js. Bom, esse então
a forma mais básica aí de utilizar o Gulp Load Plugins. E agora o que eu vou mostrar para vocês é como a gente consegue incluir as configurações, né? Trabalhar com as configurações do Gulp Load Plugins. Então aqui eu já tenho pronto quais são as configurações que o plugin permite. Então basicamente eu vou colar aqui dentro entre parênteses aqui, tá? Então ele tem esse formato aqui com todas as propriedades e o valor de cada propriedade. Então explicando cada propriedade aqui, a primeira delas é a debug, tá? Então, se eu utilizar, por padrão, o debug está como falso. Se eu utilizar debug true, ele vai, a hora que ele for executar a ferramenta Gulp, ele vai mostrar algumas informações interessantes aí para a gente avaliar qual é o comportamento do plugin Load Plugins, o que ele faz antes de começar a execução e fazer a referência aos demais plugins. Na sequência, eu tenho o pattern. Esse pattern ele vai servir para localizar lá dentro do meu arquivo de configuração, aqui no nosso caso o package.json, quais são os nomes dos arquivos que eu vou tentar localizar. Então aqui no caso eu vou localizar arquivos que começam com gulp, gulp.asterisco e aqui uma outra regrinha para localização. Caso o meu plugin ele não comece com a palavra gulp, vamos pegar o exemplo lá do CSS Nano. Então, basicamente, eu venho aqui no final da definição do pattern e coloco CSS Nano. Tá? Então, além de ele buscar todos os meus outros plugins que começam com gulp, ele também vai buscar pelo CSS Nano e assim por diante se você tiver algum outro plugin com nome diferente, tá? Então aqui eu só vou remover, era só para efeito de exemplo. Aqui eu tenho o override pattern, aqui eu colocando como true, ele vai pegar a definição que eu coloquei aqui em cima, tá? Então qualquer definição diferente disso ele vai seguir e vai obedecer. Se eu tivesse colocado como falso, ele não pegaria essa definição de pattern aqui, pegaria a definição de pattern padrão da configuração. Na sequência vem o config ele serve se você tem um arquivo de configuração package.json em um local diferente do seu projeto, ou mesmo em você possui vários arquivos package.json espalhados aí, ou no mesmo diretório do seu projeto, tá? Por uma determinada situação ou uma determinada necessidade sua. E aí vou mostrar no finalzinho do vídeo como que a gente faz para trabalhar com múltiplos arquivos package.json. Na sequência tem o scope. O scope é onde ele vai buscar os plugins, tá? Então aqui eu estou definindo que ele vai buscar os plugins lá na parte de dependência, dev dependência e peer dependência. Então aqui no caso ele vai entrar aqui no package.json, vai, por exemplo, aqui eu estou usando o dev dependência. Então a gente vai ver esse trecho aqui dev dependência e ele vai buscar aqui dentro da lista aqui de plugins quais os plugins que ele vai fazer referência aqui, vai chamar. Então, ó, todos os que começam com gulp, tá? Então ele vai chamar todos esses aqui e fazer o carregamento. Voltando aqui no gulp file, a gente tem a opção também de usar esse replace string, essa é a propriedade, que vai servir para quê? Ele vai pegar lá todos os meus arquivos, todas as minhas bibliotecas, né, definidas aqui no pattern, e vai substituir tudo que tiver com a nomenclatura gulp traço, ele vai retirar o gulp traço e deixar só o nome nativo do plugin. Então a gente pode vir aqui no package.json, vamos pegar um exemplo aqui, CSS Lint não, que eu já mostrei para vocês. Vamos pegar esse HTML hint aqui. Ele vai remover isso daqui em tempo de execução e vai deixar só esse nome aqui, que é o nome que eu vou referenciar lá nas tarefas que eu pretendo criar e utilizar, tá? Voltando aqui no Google File, tem um Camelize. O Camelize ele serve para, se você tiver um nome composto lá dentro do seu plugin, ele vai, o segundo nome, o primeiro caractere do começo do segundo nome em maiúsculo, tá? Então eu vou mostrar isso com mais detalhes daqui a pouco numa outra tarefa que eu vou criar. Aí tem o Lazy Load, se você quer carregar os plugins por demanda, tá? Então não sobrecarregando aí a sua tarefa aí a hora que você for executar o gulp. Tem o rename que eu deixei aqui comentado. O rename ele serve, por exemplo, se você
quer montar um mapeamento de todos os seus plugins e você quer colocar nomes diferentes para eles. Você não quer seguir esse mesmo padrão que tem aqui, que é o padrão de pegar o gup traço, remover esse gup traço lá da string e deixar só o nome do seu plugin. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui alguma coisa. Eu vou pegar gup css lint, que é o nome padrão aí de um plugin. E aí no rename, o que eu posso fazer? Eu posso colocar rename e dizer que esse gup css lint, eu quero que depois do processo de rename, eu digitei rename errado aqui, depois do processo de rename, eu quero que ele se chame teste, tá? Então, automaticamente, o meu gup load plugins, ele vai localizar esse gup css lint lá dentro do meu package.json, ele vai renomear para esse teste aqui. Então, quando você criar uma tarefa, você vai chamar, por exemplo, load plugins .test. Tá? Então, é uma forma aí, se você tem aí algum desejo aí de renomear e não deixar um padrão, você pode utilizar também. Tá? Você também tem a forma rename fn, se você quiser criar uma função para montar alguma função de renomear mais complexa. E aqui você tem outros dois parâmetros que eu não vou entrar aqui no mérito, porque eles não fazem tanta diferença aí no processo. Eu vou deixar mais para referência se vocês quiserem mais para frente pesquisar sobre eles, ok? Bom, então apresentado aqui as configurações, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse debug aqui. Eu vou deixar ele como true. Eu vou só comentar esse config porque eu vou mostrar para vocês mais para frente também como é que ele funciona, tá? Então eu vou entrar aqui no prompt, eu vou digitar npm run build. Olha só que interessante, com o modo debug ativo, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar aqui no terminal as configurações, tá? Mostrar todos os plugins lá que eu tenho, que ele localizou lá dentro do meu arquivo package.json. E na sequência ele vai estar fazendo os renames padrão dele. Ó. Então, gup load plugins, ele vai renomear gup cli. Não, desculpa, aqui é o nome do plugin. Ele está renomeando aqui. Ó. Então, gup cli para cli. Aqui, gup css lint para css lint. Tá? E assim por diante. Vamos pegar um outro caso aqui. Ó, gup ng annotate. Ele está renomeando para ng annotate. Aqui é que faz sentido aquela questão da propriedade camelize. Tá? Quando o camelize meu está como true, ele pegou o nome aqui, ng-annotate. Então, o primeiro nome ele deixou todo minúsculo. E o segundo nome, o primeiro caractere, ele colocou em maiúsculo. Tá? E aí, na sequência, ele já faz a execução aqui da minha tarefa. Então, só para prosseguir aqui, eu vou criar mais uma tarefa. Agora vai ser uma tarefa de minificação do JavaScript. Essa tarefa eu já tinha criado, então, basicamente, eu só vou copiar a minha tarefa aqui no gup file js. Vou chamar essa tarefa aqui de jsmin. A dependência que eu vou colocar aqui é css lint. E aqui, então a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é o gup crc. Ele está apontando para o pasta src app. Tudo que for arquivo com extensão JS, ele vai considerar no processo de minificação. E aqui ele vai chamar os meus plugins. Então, o primeiro plugin que ele vai chamar é o ng annotate. Tá? Então, só recapitulando, ng annotate e tanto o ng annotate como o uglify, eu não estou fazendo referência a ele aqui dentro do meu arquivo gupfile.js. No entanto, eles estão aqui no meu package.json. Então, vou localizar aqui, ó, gup uglify. E o meu ng annotate deve estar em algum lugar aqui, ó, está aqui em cima, gup-ng-annotate. Como que eu chamo esses plugins então lá na minha tarefa? Então, seguindo lá o padrão do CSS lint, eu estou chamando pipe, load plugins, que é a minha variável que recebe lá o meu plugin gup load plugins, ponto, aqui é o nome do meu plugin. Como ele tem lá três nomes, né? Ele tem gup, -ng, -annotate.
E graças à propriedade Camelize, então eu vou chamar ele dessa forma, ng-annotate. Se eu chamar dessa forma, com A minúsculo, ele vai dar erro, tá? Então, ng-annotate. Na sequência, o uglify, como ele tirou o uglify também, ele só está com o nome uglify, justamente porque aqui no processo de renomeação do GUP, por padrão, ele vai remover esse trecho aqui, esse prefixo, e vai deixar só o uglify. Tá? E aí eu vou chamar o dash, que ele vai criar um diretório build/app e vai colocar os arquivos transformados dentro desse diretório. E para concluir, aqui no final da minha task padrão, eu vou chamar o jsmin, que é a última tarefa que eu criei, vou salvar e vou executar o npm run build novamente. Olha só, ali terminou aqui então as duas tarefas, né? Tanto a tarefa do CSS Lint como a uglify. E ele não precisou, como, repetindo novamente, chamar, você fazer referência às bibliotecas dentro do GUPFile. Isso é uma coisa bem interessante e reduz, você pode achar que não, mas reduz um tempo legal aí de quem está desenvolvendo e trabalhando com GUP, com o arquivo gupfile.js. Bom, na sequência aqui, para concluir, eu queria mostrar para vocês aquela questão de você utilizar no projeto dois arquivos de configuração, tá? Então aqui eu vou usar um arquivo para demonstração, vou usar um arquivo package.json, que é o arquivo padrão, e o pkg.json. Como que eu faço isso? Então eu vou ter o arquivo package.json aqui, eu vou remover minha biblioteca CSS Lint daqui, tá? Vou salvar. E aqui dentro do meu pkg.json, eu já tenho, na verdade, ela aqui, só vou substituir. Apagar aqui, substituir, tirar a vírgula. Então, o objetivo nosso é o quê? A hora que for rodar o GUP Load Plugins, ele lê o arquivo package.json e também lê o pkg.json para chamar esse GUP CSS Lint também, tá? Que agora ele está num arquivo diferente. Então, eu vou salvar. Como que eu faço? Eu vou primeiro ter que instalar um componente chamado Lodash, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer npm install save dev Lodash, tá? L-O-D-A-S-H, enter. Ele vai instalar esse componente e na sequência eu vou ter que fazer a referência a esse componente lá dentro do GUPFile.js. Ele está finalizando aqui a verificação e a instalação. Eu já vou entrar aqui no meu arquivo GUPFile.js. Deixa eu só aguardar aqui a conclusão. Pronto, ele fez a instalação. Aí antes aqui dessa definição, eu vou criar uma variável chamada merge e fazer referência ao meu componente Lodash, lodash.merge. E aqui eu vou criar uma outra variável chamada pkg, onde eu vou chamar o merge. E como parâmetro, eu vou colocar as N localizações dos meus arquivos. Como eu tenho só os dois arquivos, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar require package.json. Tá? Então, com isso, eu estou chamando esse arquivo primeiro, tá? No processo de merge. E na sequência, eu vou chamar o require novamente. E aí, vou configurar o diretório package pkg.json. Pronto. Então, eu tenho os dois requires aqui. Eu vou ter N requires dependendo da quantidade de arquivos que eu tenho, tá? Então, o primeiro require vai chamar o package.json, o segundo require vai chamar a pastinha package, na sequência package.json, tá?
Vou salvar esses arquivos e aqui na configuração eu vou tirar o comentário do config e vou colocar a variável que eu defini aqui, que é a variável que está recebendo o resultado do merge, tá? Vou salvar e a gente vai rodar o npm run build. Deu um erro aqui, vamos identificar o motivo do erro. Ele não encontrou o módulo pkg.json, tá? Bom, então aqui eu tenho que colocar uma barra, na verdade porque é o diretório. Vou novamente digitar npm run build. Olha só, ele rodou, tá? Sem erro nenhum agora, porque tanto o CSS lint que eu estou usando no arquivo pkg.json, como o uglify e o ng-annotate que eu estou usando no package.json, como ele fez o merge aqui, ele unificou os dois arquivos e ele conseguiu rodar naturalmente aí o meu processo de tanto do lint como o processo do uglify, tá? Bom, pessoal, só para concluir o vídeo, eu queria deixar claro para vocês uma coisa importante, que esse processo de carregamento de referência automática dos plugins, utilizando o plugin Gulp Load Plugins, dependendo do tamanho do projeto, da quantidade de tarefas que você utiliza, ele pode trazer uma certa lentidão ao processo, tá? Então, o que eu recomendo para reduzir essa questão da lentidão? Em primeiro lugar, deixar o debug como falso, tá? Ele vai trazer uma agilidade maior aí na execução. E definir aqui o lazy load como true. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar os plugins por demanda. Então ele não vai carregar todos os plugins lá no começo, mas vai carregar à medida que você vai precisando deles, tá? Então essa é um ponto de atenção, tá? Não é uma coisa dramática que vai dar um problema no seu projeto, mas para reduzir de repente um problema maior de lentidão, eu recomendo vocês então desativarem a parte de debug e ativarem o lazy load, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o código-fonte desse exemplo, tá? Então o processo é bem simples, basta vocês digitarem um e-mail válido aí no meu formulário e automaticamente vocês vão receber um link para acesso à minha área de downloads, onde vocês vão poder baixar todos os downloads lá de todos os projetos que eu apresentei até agora, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E só lembrando, continuem dando seu like, compartilhando com seus amigos e principalmente se inscrevendo no canal para que vocês tenham possibilidade de receber as nossas novidades de forma automática, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.